Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Hoje vamos mostrar os riscos que o empregado do campo corre no dia a dia. Sigilo bancário quebrado dá direito à indenização, é o assunto do julgamento. E uma entrevista especial sobre direito desportivo. Então não saia daí, porque o TV TST já está no ar. E para ficar ligado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. A quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho não permitiu a reintegração ao emprego para uma bancária do Banco Bradesco em São Paulo. Ela procurou a Justiça do Trabalho, alegando que desenvolveu síndrome do pânico por causa de diversas humilhações no serviço. Para o relator do caso, o ministro Milton de Moura França, a trabalhadora não conseguiu comprovar que a doença foi causada pelo trabalho e, por isso, não tem direito à reintegração. Uma empregada das Casas Bahia vai receber R$35 mil de indenização por danos morais porque sofreu assédio sexual em uma das filiais da loja. A decisão é da Justiça do Trabalho do Espírito Santo e foi mantida pela terceira turma do TST. O relator do caso, o ministro Horácio Sena Pires, afirmou que não cabe à Corte Superior reexaminar provas, já que ficou claro pelo regional que a trabalhadora foi demitida por não aceitar sair com o gerente da loja. O Tribunal Superior do Trabalho aceitou uma gravação telefônica como prova em ação contra a Fiat. Um ex-gerente da assistência técnica da empresa pediu a um amigo para fazer uma ligação ao escritório regional da montadora para levantar informações a respeito dele e gravar toda a conversa. O relator do caso, o ministro Alberto Bresciani, afirmou que, mesmo não autorizada, a gravação provou que a Fiat repassava referências negativas sobre o ex-empregado e, por isso, foi aceita como prova. Um trabalho literalmente pesado, com atividades que exigem força, convívio com animais, uso de agrotóxicos e, o que é pior, faça sol ou chuva, o trabalho não para. Além de tudo isso, ainda tem os riscos das funções. Essa é a rotina do trabalhador do campo. Quem mostra é a repórter Noêmia Colonna. Ar puro, natureza exuberante, animais por toda parte. É o cenário do campo que encanta e transmite a paz que todo mundo sonha viver um dia. Nesta fazenda, a 40 quilômetros de Brasília, cerca de 15 empregados se organizam para cuidar de um rebanho de 800 cabeças de gado. Seu Zé Carlos é vaqueiro e administrador e conta que quem manda na rotina dele são os animais. O gado é uma rotina séria que você tem que acompanhar direitinho, tudo, o horário dele de comer, ainda mais de confinamento. Quando está o pasto, você tem um prazo maior, mas quando está no confinamento, ele tem um horário dele comer, nasceu um bezerrinho, tem que jogar. Só o confinamento e gado de leite que às vezes ele tem que ter o horário dele de trato e tudo. A fazenda é especializada em criação de gado e produção de ração de soja, milho e cana-de-açúcar. Fernando é tratorista há mais de 20 anos e no corte da lavoura trabalha com perigo todos os dias. Tem que ter uma atenção dobrada naquilo ali, porque aquilo ali é fração de segundo, uma máquina daquela pode engolir um operador, né? Triturar ele todinho. E para cumprir a dura jornada do dia, nada como o canto e a fé para ajudar Antônio, que faz serviços gerais na fazenda, sempre com um sorriso no rosto. Deseja te salvar. Oh, glória a Deus.
O seu Antônio trabalha aqui na fazenda o dia todo como auxiliar de serviços gerais. Corta a cana, molha a grama, ajuda a alimentar o gado. Mas aí como é que faz para o senhor não se machucar usando esse facão, até mesmo sem luva? Olha, o jeito é trabalhar devagar, com assunto, com jeito, para modo de a gente lutar, porque se entrar de qualquer jeito, aí vem o risco de se cortar. Uma pesquisa da Fundação SEAD, Centro de Pesquisas do Governo de São Paulo, mostra que o trabalho rural é mais perigoso que outras atividades e estima que milhões de agricultores sofram sérios problemas de saúde. Para este médico do trabalho, a fiscalização é fator fundamental para que este quadro mude. Tem que haver uma fiscalização adequada, mas principalmente tem que haver uma conscientização tanto dos trabalhadores como dos empregadores, formando aí um conjunto adequado para que nós possamos diminuir esses acidentes e essas doenças profissionais causadas no ambiente rural. Cuidado é uma palavra importante na realização das atividades que você acabou de ver, mas ela sozinha não surte efeito. Quando vem acompanhada de equipamentos de segurança e de regras claras de como evitar os acidentes, aí sim, formam um par perfeito com o trabalho rural. A longa exposição ao sol sem a devida proteção, a postura física exigida para o corte da cana, o manejo do afiado facão, o contato com animais, a manipulação de agrotóxicos e a falta de equipamentos de segurança adequados na operação de máquinas são fatores que provocam doenças e acidentes. Este vaqueiro conta como teve as costelas fraturadas ao ser derrubado por um boi. Ele me pisou aqui. Aí quando ele pulou rodando demais, aí eu não aguentei. Quando eu saí dele, que eu caí dele, ele veio e pisou aqui. Aí também só deu um grito e caí. O trabalhador do campo convive ao mesmo tempo com a tecnologia e o trabalho manual e tradicional. Por isso, o risco dele sofrer acidentes é alto, já que pode se machucar com as máquinas e com as práticas artesanais. Até 1991, este trabalhador sofria uma distinção na forma de receber os benefícios relacionados ao acidente de trabalho. Até que veio a lei acidentária, que deu ao trabalhador rural os mesmos direitos que o trabalhador urbano. O Brasil hoje ele está muito mudado. Então, antigamente, inclusive, para o trabalhador rural não havia nem prescrição. Hoje você já tem a mesma prescrição do trabalhador urbano. Existem sindicatos na área rural, mas eu acho que todos os trabalhadores hoje estão ganhando muito nessa questão da possibilidade de vir à justiça reivindicar algum direito contra o seu empregador. A liberdade do trabalho no campo não exclui a obrigação de prevenir acidentes. E mesmo neste cenário bucólico, o uso de equipamentos de segurança é fundamental. Botas, luvas, máscaras e um bom chapéu para proteger o rosto do sol. Eu já tentei a luva ali, mas não coloquei, devagar estou indo assim que é a proteção, né? Tem que sempre usar as luvas de couro na mão, a blusa de couro, chapéu na cabeça e tudo, certo? E bota de borracha e tudo para proteger bem. Porque a gente sempre vê a área rural como se fosse um trabalho, de certa forma, muito mais braçal, que não envolva nenhuma outra possibilidade de aperfeiçoamento. E existe. Então, você vai capacitar melhor o seu profissional para exercer aquele trabalho e você vai dar a ele melhores condições, você vai dar a ele um maquinário apropriado. Qualquer tipo de maquinário, do facão ao trator. Uma vida sem acidentes é a garantia de que o sorriso do Antônio, a sabedoria do seu Zé Carlos e a tranquilidade do Luiz ao alimentar o gado sem medo podem continuar por longos anos. E o senhor não tem medo dela dar um coice, já que o senhor está de costa? Não, eu fico sempre com cuidado para um lado e para o outro. E assim, dá para trabalhar até os 100 anos com gado sem se machucar? Até 200 anos você vai. E no próximo bloco tem julgamento na seção 1 de dissídios individuais. É daqui a pouco. Até já!
Compensação da jornada de trabalho é o assunto da súmula 85. Veja o que ela diz. Trata da compensação da jornada de trabalho. Ela deve ser ajustada por acordo entre patrões e empregados e vale para pagamento de horas extras. O não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada não implica a repetição do pagamento das horas excedentes à jornada normal diária. A súmula também prevê que a prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Nova alteração determinou que esta súmula não se aplica ao regime compensatório na modalidade banco de horas. Entenda por quê. A súmula 85 do TST, ela versa sobre compensação de jornada de trabalho. É a possibilidade que se tem de conceder a um empregado um descanso num dia que seria previsto atividades normais, quando houver um excesso, um pouquinho a mais de trabalho em outros dias da semana. Então, nesses casos, pode ser interessante para o empregado e para o empregador que convencionem essa compensação. Segunda, terça e quarta vai se trabalhar um pouquinho a mais, em compensação, no sábado não será necessário vir à empresa e trabalhar. Essa é uma compensação válida. Alguns dos requisitos exigidos pela súmula são que haja um acordo previsto, ou seja, esse acordo ele pode ser em convenção ou em acordo coletivo ou em um acordo individual, né? Com preferência pelo acordo escrito, embora alguns acordos tácitos sejam válidos. O funcionário de um banco vai receber R$30 mil de indenização por danos morais. Ele teve o sigilo quebrado pelo próprio banco onde trabalhava. A quebra do sigilo bancário de uma pessoa ou empresa é um procedimento investigatório civil, tributário ou policial. É o principal mecanismo usado nas investigações patrimoniais e financeiras, mas essa quebra só pode ser feita com uma ordem judicial. Hoje em dia, pela legislação brasileira e de acordo com a Constituição Federal, foi previsto como um direito fundamental de todo cidadão e também de toda empresa, né, seja pessoa física ou jurídica, o direito ao sigilo bancário. Ele só pode ser quebrado atualmente no Brasil com ordem judicial e dependendo de uma prévia instauração de processo criminal ou então pela Receita Federal em caso de suspeita de sonegação fiscal. Como no caso do escândalo do Mensalão em 2006, que teve grande repercussão na imprensa. O caseiro Francenildo Santos Costa teve o sigilo bancário quebrado ilegalmente a mando do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que foi demitido. O Supremo Tribunal Federal já declarou que a quebra de sigilo bancário é inconstitucional. No final do ano passado, em dezembro de 2010, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal parte da Lei Complementar 105, que permitia à Receita Federal fazer a quebra automática, sem ordem prévia judicial, quebrando o sigilo bancário dos contribuintes. E aí o Supremo, então, definiu que isso seria uma atitude sem razoabilidade e um poder excessivo na mão do sujeito ativo da relação tributária, e, em razão disso, também determinou que, antes dessa quebra, seja feito um pedido efetivamente autorizado por um juiz de direito. E foi com base no princípio constitucional que condena a invasão da vida privada de um trabalhador que os ministros do TST condenaram o Banespa, comprado pelo Santander, a pagar R$30 mil de indenização a um ex-empregado. Ele teve o sigilo bancário quebrado durante uma auditoria interna. A relatora do caso, na seção 1 de dissídios individuais, ministra Adelaide Miranda, destacou que o TST já tem entendimento firmado de que a quebra de sigilo bancário de empregados de instituições financeiras constitui conduta arbitrária. Por maioria de votos, venceu o voto da relatora. Veja agora como foi o julgamento na seção 1 de dissídios individuais do TST. Relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes. Embargo sem recurso de revista 95.300 de 2002. Embargante José Antônio Silva, embargado Banco do Estado de São Paulo, S.A. Neste processo, é impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. A palavra, ministra Adelaide.
Recurso de embargos, regido pela Lei 11.496/2007, dano moral, quebra de sigilo bancário, emissão de extratos bancários em auditoria interna. Essa subseção especializada tem reconhecido a ocorrência do dano moral em situações que envolvam a quebra do sigilo bancário de empregados de instituições financeiras, entendendo que o procedimento constitui conduta arbitrária adotada pelo empregador com invasão à vida privada do empregado, importando em ofensa ao artigo 5º, 10 da Constituição Federal. Eu trago precedentes desta Igreja SDI, da ministra Maria Cristina Peduzzi e do ministro Vieira de Mello Filho, e com relação à fixação do dano, precedentes da lavra do ministro Ives Gandra Martins Filho, da Igreja Quarta Turma. Conheço do recurso de embargos e por divergência jurisprudencial e, no mérito, dou-lhe provimento para condenar o banco ao pagamento da indenização pelo dano moral sofrido pelo demandante e fixar o valor da indenização em montante equivalente a R$30 mil, custas investidas a cargo do reclamado, calculadas sobre o valor provisoriamente dado à condenação de R$30 mil. É a proposta, senhor presidente. Registrada a presença do doutor Newton pelo embargante. Doutor Carlos vai sustentar? Gostaria de sustentar? Sim, senhor presidente, com procuração nos autos. Tem a palavra do tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público. O problema aqui é do conhecimento do recurso de embargos. A egrégia quinta turma deste colente tribunal não conheceu do recurso de revista da empregada. E, ao assim proceder, não emitiu nenhuma tese jurídica a respeito da questão do dano moral. Não há absolutamente nenhuma tese jurídica a respeito da existência ou não do dano moral defendida pela egrégia ou esposada pela egrégia turma deste colente tribunal. Para se alcançar ou entender a tese jurídica defendida pelo embargante, ter-se-ia que rediscutir o conhecimento do recurso de revista, mas não absolutamente do recurso de embargos. Peço vênia para ler a decisão turmária. Folhas 223. Transcreve a decisão regional, faz o relatório do recurso de revista e, abro aspas, a análise. O artigo 5º, 10 da Constituição Federal não é absoluto, cabendo ao julgador aferir, diante das circunstâncias dos autos, se houve efetiva ofensa à honra do empregado e ensejar o reconhecimento de ofensa moral indenizável. O artigo 5º, 12 da Constituição e o artigo 4º da Lei Complementar 105/2001 não foram objeto de exame explícito, carecendo do devido pré-questionamento, como exige a súmula 297.1 do TST. O parágrafo ou paradigma de folha 156, colecionado na íntegra, parte da premissa de que é arbitrária a conclusão do empregador que, com a intenção de realizar investigação interna, quebra sigilo bancário de seu empregado, aspecto que não foi examinado pelo regional, que partiu de outras premissas, quais sejam, que é indenizável o dano causado ao empregado que sofre graves danos físicos, que não há indícios de constrangimentos, humilhação, vergonha ou dor psicológica, tampouco de publicidade e de prova do fato danoso ensejador da quebra do sigilo bancário. Tem pertinência a súmula 296.1 do TST, não conheço. Ou seja, a egrégia turma do TST absolutamente não emitiu tese jurídica acerca da existência ou não do dano. Limitou-se a opor óbice de súmulas de conteúdo processual, súmulas 297, 296, impossibilitando, assim, o conhecimento do recurso por divergência jurisprudencial, porque, repita-se, tese divergente não há. Ter-se, repito, quando muito, divergência dos arestos paradigmas com o acórdão regional, mas não com o acórdão turmário.
Caso se ultrapasse o conhecimento, senhor presidente, senhores ministros, a premissa fática fixada no acordo regional é de que houve uma auditoria interna, rotineira, de todos os empregados da agência e que não houve publicidade dos extratos feitos na conta dos empregados. Ou seja, não havendo publicidade, não há dano moral configurado na espécie. Então, espere-se, no primeiro momento, o não conhecimento do recurso de embargos por inexistência de conflito pretoriano, mas se conhecido, que se admite por eventualidade, que no mérito se lhe negue provimento. Doutor Newton, gostaria de tentar? Sim, excelência. Então, aproveito de uma vez e sustento, pedindo a máxima vênia ao brilhante colega, porque há pouco instante nós ouvimos o escritório, que acaba de sustentar, defender a tese, que me parece corretíssima, de que quando se nega a vulneração de um dispositivo constitucional, se está a defender uma tese. Aqui é o caso. É mais do que o caso, está explícito o caso. Porque diz a Igreja Turma, assim, como foi lido, o artigo 5º, 10 da Constituição Federal de 88 não é absoluto, cabendo ao julgador aferir se houve efetivamente ofensa à honra e concluiu que, neste caso, em que há bisbilhotice nas contas bancárias dos seus trabalhadores, para saber da vida privada deles e a vida financeira, isto não fere o artigo 5º, inciso 10. Esta foi a conclusão da Igreja Turma. E embargamos de declaração ainda porque dissesse como é, e esse voto, permitam Vossa Excelência, esse acordo é por maioria, ficou vencido, Sua Excelência, o excelentíssimo ministro Brito Pereira na turma. Não foi unânime. Embargamos de declaração e a turma, então, foi clara ao dizer, a questão envolve compreensão e não omissão. Ou seja, a turma disse, eu manifestei o que eu compreendo, eu não omiti. Então, está claro, nos embargos declaratórios, ela estabeleceu, isto é, matéria de compreensão e não de omissão. E disse, olha, o regional estabeleceu que a mera retirada de extratos não constitui, não demonstra ofensa à imagem. Como é que Vossas Excelências têm conhecido? Esse é o caso do Banespa, que se invadiu a conta bancária dos trabalhadores, o regional diz explicitamente com o propósito de conhecer a vida financeira e privada dos trabalhadores. E como é que Vossas Excelências estão conhecendo e dando provimento a esses recursos dos trabalhadores para evitar a violação da vida privada? Vossas Excelências estão conhecendo por violação do inciso 10 do artigo 5º. Exatamente. Trouxemos nos embargos inúmeros precedentes, aqui estão do ministro Lélio Bentes Correia, do ministro Bresciani na terceira turma, da ministra Maria de Alcides Calcin, do ministro Brito Pereira, da ministra Maria Cristina Peduzzi. Eu estou aqui na SDI. E como é que tem sido o conhecimento? Vou ao da ministra Maria Cristina Peduzzi, que é o último que está mencionado no acórdão. Assim, diz ali o artigo, inciso 10 do artigo 5º da Constituição, impõe a todos uma conduta omissiva. O simples fato de o banco, agora estou em aspas, o simples fato de o banco ter invadido a privacidade do empregado, o simples fato de ter invadido a privacidade do empregado, por si só, viola. Mas é claro que viola, nunca tivemos dúvida disso. Então, essa decisão, de onde que é? Essa daí. Embargos 611, /2003, 029 e tantos outros. Vocês já julgaram essa matéria aqui quantidade de vezes. Então, é caso de violação do inciso 10 do artigo 5º? Parece que sim, dizem Vossas Excelências que é. A turma, o que ela fez? Ela disse, não, eu posso aferir e achar que não é. E não vejo nada demais e que se investigue a vida privada das pessoas.
Data Máxima Vênia, essa decisão da Igreja Quinta Turma, torna a mencionar que não foi acompanhada pelo ministro Brito Pereira, não só viola o inciso 10 do artigo 5º, como discrepa dos arestos que são postos nos embargos, como discrepa seguramente da decisão já consolidada de Vossas Excelências PETs. Conhecimento provimento. E não perca, no próximo bloco, tem a continuação do julgamento e o quadro sobre os serviços do TST. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Até já! Os ministros da seção 1 de dissídios individuais condenaram um banco ao pagamento de R$30 mil por danos morais pela quebra do sigilo bancário de um funcionário. Acompanhe agora a decisão dos ministros do TST. Senhores ministros, há divergência? Senhor presidente. Ministro Brito Pereira. Eu já tinha me debruçado sobre esse caso que está na pauta de hoje e já vi na esperança de acompanhar o ministro Milton, porque suspeitei que Sua Excelência fosse divergir. Mas acontece que, a despeito daquelas razões em que o doutor Newton revela e que aqui se falou no início, afastar-se uma violação implica no exame do mérito, eu estou de acordo em parte e isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. Entretanto, no caso da turma, a turma não conheceu por defeito na formalização. Primeiro, porque a divergência jurisprudencial não estava adequada ao teor da súmula do 96. E, segundo, a falta do pré-questionamento. A falta do pré-questionamento de que falou a Igreja Turma enterra aquela tese inicial da violação. Eu, por isso, peço vênia à eminente ministra relatora que enxergou divergência jurisprudencial num debate em que vem verbetes de natureza processual, o que a STI tem reiteradamente repudiado. Eu peço a máxima vênia, Sua Excelência, para divergir e não conhecer, senhor presidente, invocando os precedentes da Corte. Presidente, em matéria fática. Tomo votos. Em matéria fática, presidente, necessária. Você se permite? Excelência, o não pré-questionamento é que eu estou se referindo do 5º 12. Obrigado. Desembargador Sebastião, algum voto, Vossa Excelência? Eu peço vênia à divergência, acompanho a eminente relatora. Ministro Milton, com voto, Vossa Excelência. Peço todas as vênias à relatora, já tinha comentado aqui, eu acompanho a divergência. Ministro Renato. Senhor presidente, quanto ao conhecimento, eu acompanho. Eu penso que a matéria do 5º 10 foi pré-questionada, a divergência específica. No mérito, eu já votei até na linha da relatora, mas eu estou entendendo, a partir de casos mais recentes, que quando esses extratos são retirados para instruir uma auditoria interna, e sem publicidade, este fato, esses extratos, essa extração dos extratos de conta correntes, ela é justificável a partir da auditoria interna. Inclusive, o Banco Central exige aí uma série de procedimentos, de modo que eu ficaria vencido no mérito. Ministro Lero. Senhor presidente, como resultado da tribuna, da leitura do acórdão, extrai-se que a turma efetivamente rechaçou a alegação de violação do artigo 5º 10, aplicando a falta de pré-questionamento ao artigo 5º 12. Então, quanto ao artigo 5º 10, a tese, o aresto trazido a cotejo é específico, também conheço o acompanhamento de relatora. Quanto ao tema de fundo, não vislumbro aqui no acórdão prolatado pela turma e na transcrição feita do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional a circunstância de encontrarmos aqui em sede de auditoria. Parece que a auditoria é referida no acórdão paradigma. Não encontrei no caso.
De qualquer modo, senhor presidente, já me manifestei na turma no sentido de que a mera retirada de extrato bancário sem autorização do empregado configura o dano moral. É direito de qualquer correntista, não é? E o empregado, por ter conta... Perdoe, ministro Renato, tem razão, Vossa Excelência, está aqui a alusão, não restou provado o fato danoso, sendo que ficaram restritos à auditoria interna. Perdoe, eu de fato havia me equivocado quanto a esse elemento de fato. Mas entendo que o direito ao sigilo bancário é garantia de todo cidadão que não é afastada pela circunstância de correntista ser empregado da instituição. Com esses breves fundamentos, peço venha a divergência e acompanhamento relatora. Ministro Aloysio, com voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, com relação ao conhecimento, também, de fato, a divergência específica. E, no mérito, também acompanharia a ministra relatora. Na realidade, a questão da informação privilegiada sobre sigilo bancário, né? E o fato de... Eu queria saber o seguinte, não divulgação. Se eu vou emitir um extrato para fazer parte de uma auditoria, estou dando conhecimento a terceiros daquilo, mesmo que em auditoria interna. Hipótese outra é quando se junta o extrato em autos processuais para comprovar pagamento. Né? Aí não há quebra de sigilo, o que há é comprovação de pagamento feito através de uma... que aí é autorizado por ambas as partes. Agora, no momento que eu vou, por ato unilateral, na conta corrente ou conta bancária, para obter, para verificar, para fazer uma auditagem interna, me parece que é utilizar de um privilégio, né, de uma informação privilegiada, o que equivaleria à invasão de domicílio. Por essa razão, acompanho a ministra relatora. Ministro Horácio. Eu também conheço do recurso e, quanto ao mérito, digo que a auditoria interna visa a estabelecer a regularidade, a verificar, a aferir a regularidade das operações bancárias e não imiscuir-se no patrimônio dos seus empregados. Portanto, acompanho a relatora pedindo bem a divergência. Ministra Rosa. Da mesma forma, senhor presidente, conheço do recurso de embargos, entendo que houve afirmação expressa de que não violado o preceito constitucional em função das circunstâncias do caso concreto e, por isso, houve emissão de juízo de mérito, sim, pela Egrégia Quinta Turma, no que tange ao 5º décimo da Constituição Federal. Entendo configurada a divergência, conheço e, no mérito, peço vênia divergência para acompanhar a eminente relatora. Entendo que a conduta patronal, no caso, viola, sim, direito fundamental à intimidade garantido pelo texto constitucional. Ministro Augusto César. Senhor presidente, a tese na decisão que está transcrita no voto da eminente relatora estaria no seguinte fragmento: o artigo 5º 10 da Constituição não é absoluto, cabendo ao julgador aferir, diante das circunstâncias dos autos, se houve efetivamente ofensa à honra do empregado a ensejar o reconhecimento de ofensa moral indenizável. No primeiro momento, eu me impressionei, inclusive, com a sustentação na tribuna, porque parecia estar num grau de abstração muito alto essa tese, né, que não se referia a circunstâncias de fato, a propósito das quais enfrentaria essa questão da violação do artigo 5º 10. Mas, provocado pela tribuna, já agora pela parte adversa, eu fui aqui à decisão dos embargos declaratórios, que tratam do pré-questionamento do artigo 5º 12, né, só para verificar se a turma levou em consideração o fato, né, sobre o qual se decide, a retirada de extratos bancários, etc. E na decisão de embargos declaratórios, reportando-se embora ao pré-questionamento ou não pré-questionamento do artigo 5º 12, é dito: no caso concreto, a premissa fática que teve realce no acórdão do regional e que não foi infirmada no recurso de revista, refere-se ao fato de que a mera retirada de extratos tenha caracterizado quebra de sigilo restritos à auditoria interna,
sem publicidade ou demonstração de ofensa à imagem, crédito ou nome profissional, conforme se depreende do excerto do acordo da Corte, acorde, folhas tal, transcrito no julgado embargado as folhas tal. Enfim, a turma, ao considerar a não violação do artigo 510, considerou essa premissa factual que ela tem como incontrovérsia. Eu penso que, nesse caso, o acordo é mesmo, o paradigma é mesmo específico. Conheço e, pedindo vênia ao ministro Renato, essa retirada de extratos, ainda que seja para auditoria interna, viola, sim, a intimidade, a meu sentir. Eu acompanho inteiramente a relatora. Ministro Pimenta. Senhor presidente, eu tenho a impressão que, eu entendo que realmente o pré-questionamento houve, conforme já foi muito bem salientado. Eu acho que o conhecimento é possível pela divergência apontada, pela divergência de teses e de decisões apontada. Quanto ao mérito, eu apenas ressalvaria que, recentemente, na turma, eu acompanhei o ministro Renato numa decisão recente de Sua Excelência em linha contrária à que está sendo adotada aqui, mas diante das especificidades fáticas. Tive dúvidas naquele caso, dúvidas pessoais, mas decidi acompanhá-lo pelas nuances fáticas daquela situação, conforme delineado no acórdão regional. Havia uma situação concreta, uma situação específica que tornava razoável a atitude do empregador naquele caso. Aqui, eu adoto a tese geral que foi bem desenvolvida pela eminente relatora, no seu muito bem fundamentado voto. Então, eu peço vênia à divergência para acompanhar integralmente a eminente relatora. Cabe-me votar. No que diz respeito ao conhecimento, penso que, com todas as vênias, o acórdão turmário emitiu tese de mérito no tocante ao direito à indenização por dano moral. E por que o fez? No que endossou o acórdão regional, que não vislumbrou dano moral na conduta patronal consistente em promover a quebra do sigilo bancário do empregado. O aresto que se trouxe a confronto, parece-me tipicamente divergente, razão pela qual peço vênia para conhecer dos embargos, a exemplo do que o faz a douta maioria. E, no mérito, estou convencido de que é um caso típico de violação de um direito sacrossanto e inerente à personalidade, que é o direito à privacidade de qualquer cidadão, tutelado não só pela Constituição Federal, mas também pela lei ordinária, no que protege o sigilo bancário como uma manifestação essencial da cidadania. A circunstância de não ter havido publicidade, a meu juízo, não retira a configuração do dano. A publicidade, em meu entender, seria um fator agravante do dano, ou melhor, da lesão infligida a esse direito íncito à personalidade de qualquer cidadão. Eu penso, inclusive, que o valor da indenização que consta do voto de Sua Excelência, a ministra relatora, é um valor até bastante modesto. Se eu fosse arbitrar esse valor, eu o arbitraria em montante bem superior. Mas, como é a tendência majoritária, ao que percebo da sessão, endossar o valor proposto Sua Excelência, vou cingir-me também, de momento, a manifestar integral convergência com o voto da eminente ministra relatora, pedindo a máxima vênia a douta divergência, quer no que não se conhece dos embargos, quer no que se conhece e se nega provimento. Presidente. Ministro Moura França. O não conhecimento foi em função do paradigma ter dois fundamentos, lei complementar e artigo 510. E quanto ao mérito, também peço vênia, acompanha a divergência, porque, inclusive, o próprio reclamante tinha senha de acesso a todas as contas. É uma operação normal. Se não for permitido isso, não tem como se fazer uma auditoria. Peço todas as vênias, fico vencido com a divergência. Proclamo, portanto, que por maioria de votos a sessão conheceu dos embargos e deu-lhes provimento, nos termos do voto da excelentíssima ministra relatora, vencidos o ministro Moura França e o ministro Brito Pereira, que não conheceram dos embargos, e parcialmente o ministro Renato de Lacerda Paiva, que conheceu dos embargos,
mas votou no sentido de negar provimento. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A filósofa Liliane Batista quer saber. Se eu reclamar do meu salário, meu patrão pode me punir por isso? Não, porque em geral o que se faz quando se acha que realmente está se trabalhando mais e não recebendo adequadamente, conversar com o patrão pedindo um aumento. Não pode, em princípio, fazer qualquer coisa por isso aí, porque não é nada que comprometa a idoneidade do empregado ou ofenda o empregador. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita. Ou, se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600, Brasília DF. Agilidade e efetividade são as principais vantagens que o uso do Bacenjude oferece para quem procura a Justiça do Trabalho. O sistema, gerenciado pelo Banco Central em parceria com o Judiciário, permite o bloqueio online do valor a ser recebido pela parte que ganhou o processo. Ganhar uma ação na justiça não significa necessariamente que a parte vencedora vai receber as verbas a que tem direito. Até o dinheiro chegar no bolso, o processo precisa passar pela fase da execução. E é aí que alguns problemas podem surgir. E para garantir que o trabalhador tenha seu direito garantido, foi criado o sistema Bacenjude. O Bacenjude é um sistema eletrônico de comunicação entre o Poder Judiciário e o sistema financeiro, com a intermediação do Banco Central. É um sistema criptografado, seguro, onde o juiz, e apenas o juiz, com sua senha, pode dar uma ordem de bloqueio, desbloqueio, transferência ou pedido de informações ao sistema financeiro. Com apenas um clique, o juiz determina o bloqueio na conta do empregador do valor a ser pago ao trabalhador. Assim, o funcionário tem a garantia do pagamento ao final do processo. O benefício que o Bacenjude traz é a celeridade e efetividade na execução dos créditos, né? Um juiz do seu computador pode conseguir colher informações sobre créditos em ativos financeiros das pessoas físicas e jurídicas no Brasil todo, dá maior efetividade, né? Uma maior chance de conseguir a satisfação do crédito. Em funcionamento desde 2002, o Bacenjude pode fazer o bloqueio e desbloqueio de valores, transferir dinheiro das contas bloqueadas para as contas judiciais, além de transmitir informações sobre as contas bancárias e aplicações financeiras, caso o juiz ache necessário. Hoje, já são cerca de 13 mil juízes cadastrados no sistema, que no ano passado emitiram mais de 4 milhões de ordens judiciais pelo Bacenjude, uma média de 20 mil ordens judiciais executadas por dia. Se você pensar no papel físico e na ação de um oficial de justiça, por exemplo, até localizar as pessoas, até ver onde é que tem bem, o Bacenjude não, ele vai no banco, busca os seus bens, direitos e valores, busca e comanda o bloqueio deles, eletronicamente, sem que a parte tenha conhecimento, sem que os próprios servidores da instituição, por exemplo, tenham acesso a esse sistema antes dele ser processado. A economia é mesmo indiscutível, tanto de tempo como de material. Com o sistema eletrônico, sai de cena o papel e as ordens judiciais passam a ser enviadas por meio eletrônico, sem qualquer tipo de contato humano durante esta etapa. O resultado? Mais segurança e sigilo nos processos. O Bacenjude é administrado pelo Banco Central do Brasil. Uma portaria assinada este ano regulou a criação de um grupo gestor do sistema. Assim, representantes do Poder Judiciário, do próprio Banco Central e das instituições financeiras podem sempre avaliar e propor sugestões para aprimorar o Bacenjude. No TST, a Corregedoria Geral é o órgão responsável pelo sistema na Justiça do Trabalho. A função do TST é fazer o cadastramento de contas únicas para que os bloqueios sejam direcionados para essas contas, evitando que todas as contas de uma empresa ou de uma pessoa física sejam bloqueadas.
Assim que essas informações chegam ao sistema, elas são criptografadas e enviadas aos bancos eletronicamente. E logo que as instituições financeiras cumprem as ordens judiciais, imediatamente o Poder Judiciário já tem a resposta. Esses bancos têm sua janela de processamento também no dia seguinte, e no dia seguinte devolvem a ordem, tudo eletronicamente, que também passa pelo Banco Central e fica à disposição do juiz. O BastJudi é legal porque quem dá a ordem de prestação de informação, de bloqueio, desbloqueio, transferência de valores é o próprio juiz, entendeu? Só que isso ficou virtual. O juiz acessa o sistema gerido pelo Banco Central e tem acesso aí às informações bancárias no Brasil todo. Em 2014, o Brasil vai sediar a Copa do Mundo, um mega evento que, por si só, já exige várias providências. Nos dias 15 e 16 de setembro, acontece aqui, no Tribunal Superior do Trabalho, o 4º Encontro Nacional sobre Legislação Esportivo-Trabalhista. Esse é o assunto da entrevista especial de hoje. E para falar sobre o evento, eu converso agora com o ministro do TST, Guilherme Caputo Bastos, que é o coordenador geral das discussões que vão ocorrer por aqui. Ministro, muito obrigado pela presença aqui no TV TST. Como que vai ser o evento, ministro? O que foi preparado? O evento, a parte científica, elaborada com muito critério, nós trabalharemos com uma parte... com painéis, com alguns palestrantes, 3 palestrantes nesses painéis, assuntos gerais do desporto, e trabalharemos também com mini-cursos, mas já para áreas específicas do direito. Então, teremos um mini-curso sobre direito constitucional, teremos um mini-curso sobre marketing desportivo, enfim, já matérias específicas e que estão demandando um estudo mais aprofundado em virtude dos mega eventos que se aproximam, Copa das Confederações, Copa do Mundo de 2014 e também os Jogos Olímpicos de 2016. Agora, na opinião do senhor, qual que é a importância de preparar o pessoal hoje envolvido com esses eventos? Bom, são mega eventos, o Brasil precisa de estar preparado, e não só na área jurídica, porque os problemas jurídicos já se apresentam, né, desde hoje. A vinda de tantas empresas estrangeiras estão se acomodando aqui para já iniciar os trabalhos, né, com vistas à transmissão desses mega eventos, e o direito também deve acompanhar, né, deve estar, sobretudo, atualizado com que a experiência das Copas anteriores, né, para estarmos aí bem treinados, né, mas são tantas áreas que precisam estar habilitadas a receber esses mega eventos, porque saindo da jurídica nós temos a parte turística, por exemplo, né? As cidades estão habilitadas com um setor hoteleiro adequado, né? São tantas coisas assim, são efetivamente mega eventos que movimentam muito dinheiro, mas não adianta entrar um dinheiro se os brasileiros não puderem oferecer aí um bom serviço, né? E realizar bons eventos, né? É um dinheiro que às vezes até se perde, não é, ministro? Por falta de informação, de conhecimento jurídico, enfim. Exatamente. E veja o nível de investimentos que as cidades que serão subsedes da Copa do Mundo, os investimentos que eles estão fazendo, essas cidades. E isso aí é dinheiro do público, é dinheiro do povo. Nós estamos pagando para que esses eventos venham para o Brasil. De forma que a gente tem como cobrar também que esses investimentos se dirijam a coisas que se perpetuem, né? Esses bons serviços sigam mesmo após esses grandes eventos, de forma que é uma coisa bastante complexa. Depois que a gente começa a entrar um pouquinho neste mundo tão especial que é o mundo do desporto, nós que ficamos só na parte jurídica já é uma coisa bastante complexa. Imagina todo esse arcabouço de coisas que giram e gravitam em torno da realização desses eventos. Por exemplo, o senhor pode citar alguns exemplos, por exemplo, assim, do direito que tem a pessoa que está realizando o evento e do direito que tem o consumidor que comprou o ingresso, que está esperando aquele evento? Olha, são áreas de atuação. Veja bem,
Hoje nós temos, nas próprias construções dos estádios, a Justiça do Trabalho já se mostra preocupada com problemas de acidente do trabalho, problema de terceirização de empresas que subcontratam serviços, né, contratados por grandes empresas, e não deixarmos que esses trabalhadores saiam ao final da construção desses estádios, saiam sem os seus direitos garantidos, né, seus direitos trabalhistas. Agora, essa parte do consumidor também está sendo uma parte e de muita preocupação do judiciário, porque nós estamos aí com o estatuto do jogador, é uma coisa bastante complexa, séria, e tem que ser aplicada, deverá ser aplicada. Nós temos com esses juizados criminais também que farão um trabalho extraordinário nos estádios. Estamos aí com alguns polos já iniciando o trabalho nesses aspectos. Nós já temos em São Paulo, no Pacaembu, já temos em Recife também. Isso tudo vai ser um somatório de esforços para que o consumidor possa ver aí atendido todo o seu anseio, né, a compra do ingresso, evitar ao máximo a circulação de cambistas, falsificação de ingresso. Tudo isso hoje está sendo levado muito a sério, feito com muita responsabilidade na área da Justiça do Trabalho. Tem sido também uma preocupação, até levei ao presidente do tribunal, a preocupação de nós nos movimentarmos já quase que imediatamente para que algumas coisas não ocorram. Por exemplo, como ocorreu na África do Sul, uma greve quase que nas vésperas dos jogos das pessoas que fariam a segurança dentro dos estádios, porque como aquilo ali é um espaço FIFA, não se admite as polícias estaduais, as polícias locais, o Estado, o poder policial, né, oferecido pelo Estado ali tem que ser um policiamento privado. Nós temos que estar preparados para isso, até para que possamos atuar rapidamente, porque não se tem tempo. As decisões têm que ser imediatas, praticamente, e um processo sumaríssimo, né, se a gente quer dar uma atenção especial e uma resposta imediata. Agora, ministro, não é só um evento para os brasileiros. Pelo contrário, vem muita gente de fora. Como que fica o direito hoje de quem vem de fora? É o mesmo dos brasileiros? Como que é tratada essa questão? É o mesmo direito no que importa. Há uma reserva num hotel, há uma passagem aérea, um deslocamento no próprio território nacional. Ele vai ser, evidentemente, como só ocorrer, as garantias que são dadas aos brasileiros, todos os estrangeiros que aqui vierem deverão ser tratados da mesma forma, questão de segurança, questão desse direito de consumo das coisas, os pacotes que ele adquire no exterior e que não estejam sendo cumpridos na integralidade, esses direitos se criarão juizados especiais para atender essa demanda. É o que eu estava comentando a respeito da Justiça do Trabalho. Acho que nós deveremos também trabalhar nesse sentido. São juizados próprios para esses grandes eventos e que demandam muito trabalho, seguramente. Ministro, muito obrigada pela entrevista e sucesso aí no evento. Eu é que agradeço o convite, a gentileza do convite. Muito obrigado. Obrigada. Eu conversei hoje com o ministro Guilherme Caputo Bastos sobre o 4º Encontro Nacional sobre Legislação Esportivo-Trabalhista, que acontece aqui no TST nos dias 15 e 16 próximos. De onde vieram, por onde passaram, até chegarem ao TST. Hora de conferir a biografia dos ministros da Corte. Por ordem de antiguidade, hoje você conhece a trajetória do ministro Brito Pereira. O ministro João Batista Brito Pereira nasceu em Sucupira do Norte, no Maranhão, em 4 de setembro de 1952.
Bacharel em Direito formado pelo Centro Universitário do Distrito Federal, o DF, onde também atuou como professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. É pós-graduado em Direito Público. Foi advogado, militante e consultor especializado na área trabalhista de 82 a 88 e subprocurador-geral do Trabalho nos 2 anos seguintes. É autor de obras coletivas e vários artigos publicados em revistas e periódicos especializados. Foi integrante de várias bancas examinadoras de concursos públicos para o Ministério Público, para juiz do trabalho e para advogado. Integrou a banca do exame de ordem na OAB do Distrito Federal. Aprovado em diversos concursos públicos na área do direito, um deles foi o concurso público de provas e títulos para o cargo de Procurador do Trabalho. Chegou ao Ministério Público do Trabalho em maio de 1988. Foi promovido a procurador de primeira categoria em agosto do mesmo ano, quando passou a oficiar no TST. Foi promovido por merecimento a subprocurador-geral do Trabalho, onde ficou até a posse como ministro do Tribunal Superior do Trabalho, em 31 de maio de 2000, onde preside a 5ª turma e também é membro do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube e se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho diariamente, em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!